Como os cachorros desidratam? Como os cachorros desidratam? O que fazer quando isso acontece? E o que pode fazer o cão desidratar? Então, quer saber? Fica comigo até o final desse vídeo para a gente conversar sobre isso hoje. Prazer, para quem não me conhece, eu sou a Bárbara, sou médica veterinária e eu ajudo donos de cães a prolongarem a vida dos seus pets e darem mais qualidade de vida para eles. Quem ainda não está inscrito no canal, clica no sininho que está aqui embaixo e já se inscreve para o YouTube te avisar toda vez que tiver vídeo novo aqui no canal. Então vamos lá, gente. Hoje a gente vai conversar aí sobre desidratação dos cães. O que pode fazer o cachorro desidratar? Então aí pra gente começar falando, parece óbvio um pouco, né? Mas o que pode fazer o cachorro desidratar? Uma das coisas é aí a não ingestão de água, ou seja, o cachorro beber pouca água. Mas qual que é a quantidade ideal de água que o cachorro precisa beber por dia? Então, quanto que seu cachorro precisa beber de água? Então a conta aí é simples, gente. Um cachorro normal, que tá tudo bem, a quantidade em média aí que ele precisa tomar de água por dia vai ser aí em torno de 50 ml por quilo. 50, 70 ml de água por quilo do animal. Então vamos supor que um animal pese aí 1 quilo, ele vai precisar aí tomar 50 ml de água por dia. Se o cachorro pesa 2 quilos, ele vai precisar aí tomar 100 ml de água por dia. Então aí a conta que a gente faz é 50 ml vezes o peso do animal em quilos, que aí a gente vai ter a quantidade em ml. Então, por exemplo, um animal maior de 10 quilos, 50 ml, 50 vezes 10, a gente vai ter 500 ml de água por dia. Então essa vai ser a quantidade que ele vai precisar em um dia, tá? Isso num dia, tudo bem? Então aí essa continha aí que você faz pro seu animal para você ter mais ou menos aí uma noção de quanto de água ele vai precisar tomar em um dia, tá bom? Então, uma baixa ingestão de água pode fazer aí com que o seu animal desidrate. Outras causas de desidratação quais são? Então, ele tá tendo uma perda de líquido maior. Então, como que ele pode estar perdendo líquido? Por exemplo, com vômitos, diarreia, um animal que está fazendo mais xixi do que o normal. Então existem alguns problemas em que o animal pode ter ou tá vomitando, algumas doenças, né? Vômito, diarreia, ou também existem doenças que podem causar alteração na parte da urina. Então o animal está urinando com mais frequência. Por exemplo, um problema no rim, ele pode estar urinando mais do que ele normalmente urina. Por exemplo, um animal com diabetes também. E isso pode aí favorecer uma desidratação, tá bom? Então essas são aí algumas causas que podem levar o seu animal a desidratar. Ou ele não está bebendo tanto de água que ele precisa, ou ele está eliminando mais água aí do que o normal. E aí a conta não bate no final, ele acaba ficando desidratado. Existem outras razões, por exemplo, um animal com febre também pode estar desidratado. Um animal com numa situação de intermação, que é como se fosse mais ou menos ali uma insolação, digamos assim, para o cachorro, ele também pode causar uma desidratação. Então existem diversas aí doenças ou situações que podem fazer com que o animal desidrate, tá? E você sabe ver quando o seu cachorro está desidratado? Não? Então vamos lá que eu vou te contar. Infelizmente eles ainda não falam, né? Por exemplo, a gente tá com a boca seca, a gente fala, nossa, minha boca tá seca, eu vou lá beber água, tudo. Ou infelizmente eles não têm ainda esse poder de comunicação aí da mesma linguagem que a nossa, né? Quem sabe um dia ainda. Até lá, como que a gente pode saber se o cachorro tá desidratado ou não? Então existem aí alguns fatores que a gente pode ver no animal para ver se ele está desidratado ou não. Vou falar um aqui que às vezes gera um pouco de confusão, tá? Então o narizinho seco pode
o narizinho seco que eu digo as narinas aqui não estarem úmidas, né? Que o normal, geralmente, como que fica? Fica úmido aqui a região das narinas, que é por onde sai o ar, né? Então, lembrando que a parte do ar aqui é úmido nessa região. Então, geralmente fica úmido aqui nessa região das narinas. Então, o animal que às vezes está desidratado pode ficar um pouquinho mais seco essa região. O que a gente não pode confundir, que algumas pessoas às vezes confundem, é a parte de fora aqui do nariz, essa pele do nariz ficar mais ressecado, ficar mais áspero, ficar meio grosseiro. Tem gente que acha que o fato do nariz ficar com esse aspecto mais grosseiro, mais áspero, significa que o animal está desidratado. Não, tá? Por quê? Vamos supor aqui, hoje em dia a gente está lavando muito mais a mão, por causa dessa questão da pandemia, chega em casa, a gente lava muito a mão, e aí a mão fica ressecada, ela fica mais grosseira, mais áspera. Isso não significa que minha mão tá mais grosseira, mais áspera, porque eu não tô bebendo água suficiente, porque eu não tô ingerindo líquido, não. Porque realmente está ressecado, eu tô tendo um desgaste maior aqui da mão, né? É por uma falta de hidratação, mas hidratação externa, com creme, que eu não tô passando creme, enfim. É mais ali na região externa. A mesma coisa pro nariz, tá? A gente tem que tomar cuidado, porque o nariz do cachorro, às vezes ele pode ficar mais áspero, mais ressecado na parte externa, e isso não significa uma desidratação, tá? Ou é uma falta realmente ali de hidratar com um creme ali na região, né? Ou o fato, por exemplo, às vezes animais mais velhos podem começar a ficar com essa região do narizinho mais áspera mesmo, e isso não ser nenhum problema, tá? Ou também, às vezes, existem doenças que podem fazer com que esse narizinho fique mais áspero também, tá? Mas não significa uma desidratação, tá? Então, só não confundir as narinas secas com o nariz mesmo, com essa parte, aquela parte pretinha, desde lá de cima, mais ressecado, mais áspero. Isso daí não significa desidratação, tudo bem? Então, não confundir essas duas coisas, narinas secas, não estarem úmidas, com o nariz ressecado, tudo bem? Então, a gente usa outros parâmetros aí, outros fatores, pra gente ver se o animal está desidratado ou não. E como eu posso ver se o animal está desidratado? Então, as narinas ressecadas pode talvez sim, mas a gente utiliza outros parâmetros pra gente ver se o animal aí realmente pode estar desidratado. E quais são esses outros parâmetros aí? Então, um deles, que é o tugor da pele, então a elasticidade da pele. Quando a gente puxa a pele aqui do animal, que eles têm bem mais pelanca aqui, né? São bem pelancudos, mas quando a gente puxa a pele aqui do animal, tem um tempo normal para voltar, tá? Então, essa pele, a gente puxa, ela volta, tá? Então, tem um tempo normal para voltar. Esse é um dos parâmetros que a gente utiliza para ver se às vezes o animal está desidratado. Por quê? O animal que está desidratado, ele vai ter menos água aqui nessa região da pele também. E aí, o que acontece? Quando a gente puxa, vai demorar mais tempo para voltar, tá? Então, a pele hidratada, ela volta rapidinho. Ó, você vê que eu puxei aqui, volta rapidinho. Isso, a gente pensando no animal, quando a gente compara um animal que está bem, que está hidratado, a gente vai puxar a pele e vai voltar rapidinho. Com o animal que está desidratado, aí a gente vai puxar e vai voltar mais lento, tá? Então, essa elasticidade vai estar aí alterada, vai reduzir aí essa elasticidade, vai demorar mais tempo para voltar aí a pele ao normal, tá bom? Então, esse daí é um outro fator. Outra coisa que a gente utiliza para ver é a questão da mucosa. Então, aqui na região, na parte interna da boca, quando a gente levanta o lábiozinho do cachorro, a gente vê a gengiva. Então, a gengiva, o normal, ela tá brilhante, né? Tá úmida ali.
A região da pele, também aqui essa região interna aqui da boca também, o normal é estar úmida, tá brilhante. A mesma coisa aqui para essa pele aqui da região do olho, né? Essa parte interna aqui, essa parte rosadinha, que quando a gente baixa aqui, a gente vê essa parte rosadinha da pele mesmo, o normal ela tá brilhante, né? Porque tem água ali, o normal é ter água. Então, um animal que está desidratado, como que fica? Fica mais opaco, fica menos brilhante essa região. Então, aí a gente pode ver aí a desidratação nessa opacidade também, estar menos brilhante, estar mais ressecado. Outra coisa aí que a gente pode ver também quando o animal está desidratado, por exemplo, desidratação, o que é? Está faltando água ali no corpo do animal. E aí o que acontece? Ele pode ficar com a saliva mais espessa, uma saliva mais densa. Então, animais às vezes que ficam salivando, só que a saliva lá fica mais densa, mais espessa, porque tem menos água ali. Outra coisa que a gente pode notar também é a urina, ela pode ficar mais concentrada, então um xixi mais forte ali, porque não tem água suficiente, digamos assim, e o xixi pode ficar mais concentrado também. Outra coisa, aí depende, né? Se a causa da desidratação não estiver sendo a perda excessiva de urina, que nesse caso a perda excessiva de urina, o xixi ele vai ficar mais diluído mesmo, né? Vai parecer água, mas aí pode ser por causa de um outro problema, uma outra doença que está acontecendo, tá bom? Mas outra coisa que a gente pode ver também é as fezes ficarem mais ressecadas, porque tá faltando água, até o cocô vai ficar mais durinho, vai ficar mais ressecado também, pode acontecer isso, tá? Outros sintomas que a gente pode notar também é o animal ficar com um pouquinho de fraqueza, ficar meio letárgico, meio molenga, um pouco apático. Então, animal desidratado também pode apresentar esses sinais, tá? Então, como eu faço para manter o meu cachorro hidratado? Então, vai chegar aqui a mulher do jornal hoje e vai perguntar pro médico: como que eu faço para manter hidratado? Aí o médico vai responder: beba mais água. Isso é óbvio, gente, mas como que a gente faz o cachorro beber mais água? Porque a gente não é simplesmente assim, eu falo aqui pro meu cachorro, falo assim, ó, vai beber mais água, tá bom? Não é tão simples assim, podia ser, né? Mas como que a gente faz ele beber mais água, né? Então, para ele beber mais água, a gente vai precisar ele estimular a beber mais água. Como que a gente faz isso? Seguinte, uma das formas que a gente pode estimular ele beber mais água é colocar mais potes de água pela casa. Então, se você tem só um potinho de água em casa, coloca mais pote de água pela casa, principalmente se você tiver mais de um cachorro. Se você tiver um cachorro só, você também pode colocar mais potinhos de água para estimular ele a beber mais. Então, principais lugares que você pode colocar esse potinho de água é realmente aí onde ele costuma ficar mais tempo, porque tem cachorro aí que é preguiçoso, que não quer levantar para ir tomar água. Então, você pode colocar lá pro bonitão um potinho de água pertinho dele, pra não ter essa desculpa aí. E às vezes aí ele bebe uma quantidade maior de água por dia, tá bom? Então, colocar mais potes de água. Outra coisa, aí principalmente agora que tá esse calorzão, né? Tem cachorro que não gosta de água a temperatura ambiente ou água quente mesmo, porque às vezes a gente põe a água e aí fica o dia inteiro aquela água porque o cachorro não tá bebendo tudo, só que vai ficar quente, né? E assim, eu não gosto de água quente, eu acredito que os cães, a maioria pelo menos, também não, né? Então o que você pode fazer? Trocar a água mais vezes por dia. E também, uma coisa legal de fazer agora nesse verão é colocar uma pedra de gelo na água do seu cachorro mesmo. 1, 2 ou 3 pedras, depende do pote, né? Do tanto de água que tem no potinho, né? Mas você pode colocar ali umas pedras de gelo. Pra quê? Pra manter aquela água fresca por mais tempo. Então vai ficar mais tempo ali
fresquinha, tá? E aí às vezes o cachorro pode aí se interessar mais e beber mais água também. Tem os cães aí ainda que gostam de beber água da torneira. Então, se por acaso você vai no quintal e aí você, sei lá, está saindo ou enfim, você está passando ali perto da torneira, às vezes dá uma ligadinha para ele ali beber, estimular ele a beber mais água. Ou, tá lavando o quintal, tá lavando, enfim, alguma coisa. Liga a torneira, vê se ele não bebe aí para estimular ele a beber um pouquinho mais. Para cães que gostam também, às vezes existem as fontes, né? Que as fontes dependem aí, né? Porque existem umas fontes que são mais delicadas e às vezes tem os cachorros que não são tão delicados assim, né? Que são meio ogrinhos. Então só tomar cuidado aí com essas fontes, senão o cachorro quebra, faz uma lambança aí, né? Mas se seu cachorro se interessa, por exemplo, fonte também é uma opção. Geralmente a gente opta mais as fontes para os gatos, né? Mas se você quiser, se seu cachorro gostar de água corrente, né, é uma opção também, tá? Não dá certo colocar fonte, por exemplo, para Golden, Labrador, essas raças que adoram água, porque senão eles vão ficar o dia inteiro ali, vão se molhar todo e água que é bom beber ali não vai ter, né? Não vão beber ali água, vão só ficar brincando o dia inteiro. Mas talvez aí, né, pode ser uma opção pro seu cachorro, depende, né? Depende. Outra coisa que é legal também, nesse verão agora, vocês podem fazer aí picolé com ou água e fruta, ou água de coco e fruta também, é interessante. Então, porque vai estimular eles ali a lamberem, a beberem mais água. Ali é uma outra forma de ingerir líquido, não necessariamente líquido, né? Eles vão ali brincar com picolé, é uma coisa diferente aí pra você estar oferecendo pro seu cachorro. E aí, uma coisa que vocês têm que tomar cuidado é pra não ficar colocando água demais no seu cachorro de uma vez. Então assim, eu quero hidratar meu cachorro pra ele não ficar desidratado de jeito nenhum. E aí você vai lá e fica entuchando água. Cuidado com a quantidade de água que toma de uma vez, porque se tomar muita água de uma vez, o que acontece? Vai vomitar, tá? Então, aos poucos. Por exemplo, eu falei pra vocês, X quantidade de água, mas isso por dia, então 50 ml de água por quilo de animal por dia, mas isso aí é no dia inteiro, tá? Não vai de uma vez querer que o cachorro toma tudo isso, senão ele vai acabar vomitando, tudo bem? Aí a gente vai ter um efeito contrário, porque aí se ele vomita, ele vai desidratar, né? Então aí não se empolga não na questão de água, dá tudo de uma vez, senão vai acabar vomitando, tudo bem? Se o seu cachorro tá tendo perda de água, mesmo assim, ele tá ingerindo a quantidade de água adequada ali, mas mesmo assim, ele tá desidratado, então peraí, aí a gente vai ter que investigar, daí já não cabe mais a você, tá? Se ele tá tendo perda de água, se ele tá vomitando, se ele tá com diarreia, ou se ele tá urinando ali mais do que o normal, tá tendo perda de água, perda de água excessiva, aí tem que investigar, você tem que levar ele no veterinário realmente pra tá vendo o que tá acontecendo, né? Porque senão não deixa seu cachorro virar uma uva passa todo desidratado lá pra você ver o que tá acontecendo, tá bom? Então, viu que tá desidratado, que não tá bebendo, que tá tendo perda de água, tá com vômito, tá com diarreia, aí leva ele no veterinário, tá? Pra tá vendo certinho o que tá acontecendo e tratando da melhor maneira. Porque aí, nesses casos, não adianta você ficar entuchando água nele, fazendo o seu cachorro beber muita água e ele tá tendo perda de água. É como se a gente tivesse um barril aqui, e aí eu tô lá colocando água com a canequinha lá por cima, e por baixo tem uma torneira que tá vazando água. Ele tá tendo perda de água lá por baixo. Então, mesmo assim, ele vai continuar desidratado. Então, se o seu cachorro, você tá colocando, digamos, tá colocando água, né? Tá dando água, ele tá ingerindo a água que ele precisa, mas ele tá perdendo, ele vai continuar desidratado. Mas aí a gente tem que ver o que tá acontecendo. Qual que é o probleminha dessa torneira aí que não tá fechando, tá bom? Então aí tem que consertar e fazer o conserto dessa torneirinha. E como eu vou saber como que o meu cachorro tá numa situação de desidratação grave aí?
que realmente a desidratação pode ser preocupante. Então, por exemplo, casos de intermação, que é mais ou menos o caso de insolação que eu falei pra vocês, isso pode gerar um problema enorme para o cachorro, tá bom? Inclusive risco de vida aí, tá? Então esse é um dos casos que você tem que correr com o seu cachorro. Por quê? É uma situação em que o cachorro ele fica exposto ao sol ou a uma temperatura muito elevada, uma temperatura muito alta. Então, por exemplo, cães que às vezes ficam no carro e aí a temperatura dele começa a aumentar muito, ficar com febre, né? Ou mesmo ele tá em casa, só que ficou lá no sol, no quintal, ou ele tá em casa, numa sala fechada e a temperatura tá muito alta. Isso também pode aí causar um caso de intermação, que aí ele fica, parece que a pele tá queimando, porque tá muito quente, ele começa a ficar com dificuldade respiratória muito ofegante. Aí nesse caso, ó, corre pro veterinário, tá bom? Que aí esses casos aí são graves, tá bom? E aí o que você pode fazer? Pega o gelo lá, coloca no saquinho, embrulha na toalha e já coloca lá perto, e aí pra levar esse gelo ali encostado nele no caminho pro veterinário, mas aí você tem que levar ele pro veterinário, tudo bem? Isso daí então, isso daí é uma situação grave que pode causar uma desidratação aí bem intensa de uma forma rápida. Daí altera a pressão, começa às vezes a causar taquicardia também, então aí isso daí já não cabe mais a você, leva no veterinário. Casos em que o animal pode estar com uma desidratação mais intensa também, né, que aí pode ser grave também, é a questão às vezes de o animal tá mais molenga, tá mais prostrado, tá mais apático, a pressão às vezes baixa também, né, porque tem menos líquido na corrente sanguínea, né, porque tá faltando esse líquido, que ele tá desidratado, né, e nesses casos também que o animal tá muito desidratado, às vezes pode acontecer de ficar até ofegante também, né, então tá desse jeito também, corre pro veterinário. Mas gente, vamos combinar, não vai deixar chegar nesse ponto, né, então aí realmente tá agindo antes, que nem eu falei, não deixar ficar desidratado. Se o seu cachorro começou com vômito e diarreia, não espera aí ficar 3, 4 dias com vômito e diarreia para ver se melhora. Se não melhorou já no segundo dia, já leva, né? Não tem por que ficar esperando, não vai melhorar ali a Deus dará sozinho, né? E aí às vezes fica esperando 5 dias para ver se melhora ou não, nisso ele vai desidratando mais ainda, tá? Então não fica aí esperando não, achando que tudo vai melhorar sozinho não, tá? Antes a gente vê realmente pecar, aí mesmo que às vezes um dia seu animal tá prostrado, se tá caidinho, já leva, tá? Não fica esperando não. Porque lembrando aí que a desidratação não pode ser causada aí por uma baixa ingestão de água, né? Pouca ingestão de água, mas também pode estar sendo causada por um problema de uma eliminação maior. E aí, isso daí pode ser sim aí uma doença que tá levando a essa eliminação maior também, tá bom? E aí, bora investigar, bora ver o que é isso, né? Então, gente, uma coisa que muita gente pergunta, às vezes, é a questão do soro. Ah, eu posso dar soro pro meu cachorro? Soro em vez de dar água? Então, gente, não vai fazer tanta diferença essa questão de dar soro ou água para manter a hidratação, tá? Então, diferente quando a gente fala do soro intravenoso, que é direto na veia, que o animal vai lá e toma o soro na veia mesmo, diferente do soro subcutâneo também, isso aí ele vai hidratar de uma forma, digamos, um pouco mais rápida, porque vai estar indo direto lá para a corrente sanguínea dele, ou mesmo subcutâneo, não é uma absorção maior do que o líquido quando é tomado, quando o animal toma, né? Quando vai via oral, né? Então, mas com relação à questão de dar soro pela boca, não vai fazer tanta diferença. Você pode realmente simplesmente fornecer a água, tá? A água normal mesmo, tá? Que não vai fazer tanta diferença do soro pela via oral, tá bom? Diferente aí quando a gente fala do soro na veia ou soro subcutâneo, que é aquele embaixo da pele, tá bom?
Mas se o cachorro tiver com uma desidratação realmente significativa, o veterinário vai te sugerir aí fazer um soro na clínica, um soro lá no hospital. Aí nesses casos realmente a gente tem que estar, se a desidratação estiver bem significativa, aí o melhor é fazer o soro aí intravenoso ou o soro subcutâneo, tá bom? E aí lembrando que existem aí realmente tem que estar, se ele tá com uma desidratação aí significativa, tem que estar vendo o porquê, tá? Então existem, por exemplo, problemas do rim. Problema no rim pode fazer estar eliminando mais água do que o normal. E aí eliminando mais água do que... Porque o rim, ele vai ser responsável por o quê? Filtrar tudo aquilo que é, digamos, bom, que é para reter ali no organismo e eliminar aquilo que não vai fazer bem, né? E aí o que acontece? Não vai fazer bem, ele vai eliminar ali as toxinas e vai segurar a água, vai reter água. Se o rim tiver com um problema, ele pode não estar retendo a água e tá mandando bala ali para fora, a água que era o bom, que era para ficar, né, ali. E aí isso tá indo embora também. Aí não adianta você ficar colocando, tentando fazer o animal beber mais água, mais água, mais água direto, se ele tá só perdendo. É óbvio, se o animal tem um problema renal, provavelmente o indicado é tomar mais ingestão, mas aí tem que investigar, porque aí tem que fazer o tratamento dessa parte do rim, não adianta só ficar atacando a água com a canequinha lá embaixo e não consertar a torneira, né, que nem eu falei pra vocês, tá bom? E aí existem alguns outros problemas, diabetes também, enfim, algumas outras situações que podem fazer com que o cachorro elimine mais água do que o normal também, esteja tendo alguma perda mais significativa. Fechou, gente? Então fica um vídeo aqui bem completo falando sobre desidratação nos cães. Então curte esse vídeo, assim eu vou saber que você gostou e vou poder fazer mais vídeos como esses, cheios aí de informação pra vocês. Então é isso, beijão e até a próxima, a gente se vê por aí.